Então, esses elementos que são chamados de grupo A, por que eles estão posicionados, por que eles são chamados de grupo A? Porque eles apresentam esse padrão de possuírem, né, nas suas camadas de valência, a mesma quantidade de elétrons. Independente do elemento que você escolher aqui, por exemplo, eu vou escolher o antimônio, cujo símbolo é Sb, né? Eu tenho certeza que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque ele está na família 5A, né? Esse padrão, ele serve para todos os elementos, todos, desse grupo, né? Do grupo A. E além disso, o subnível mais energético sempre vai cair na camada de valência, independente do elemento químico. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, o último subnível ele pertence à camada de valência. Isso não acontece com os elementos que nós chamamos de grupo B, né, da família dos elementos do grupo B. Os elétrons na camada de valência não coincidem com o elétron mais energético, que cai justamente num subnível D, tá? Então, a camada de valência desses elementos é sempre a camada S anterior. Então, por isso que eles são chamados de elementos do grupo B, porque eles não apresentam a característica de coincidir o subnível mais energético com a camada de valência como os elementos representativos apresentam, tá? Então, esse grupo, os elementos do grupo B, são chamados de metais de transição, tá? Mais especificamente como metais de transição externa. Essa palavra transição é por dois motivos. Primeiro, porque eles estão colocados entre os dois blocos principais, é como se eles fossem um caminho transitório entre esses dois blocos. E também porque muitos desses metais apresentam propriedades metálicas semelhantes aos metais do grupo S e aos metais do grupo P. Então, eles têm propriedades transitórias, tá? Inclusive, essa palavra transição ela foi usada pela primeira vez em 1921 por Charles Bury, né? Esse químico inglês. Qual que é a característica eletrônica desses elementos, né? Todos eles estão posicionados de acordo com a sua configuração eletrônica também, mas eles terminam em subnível D. Então, é de se esperar, por exemplo, que o escândio tenha o seu subnível mais energético D1, e é de se esperar que o zinco tenha seu subnível mais energético D10. No caso do escândio, vai ser 3D10 e no caso do zinco também, né? Não coincide com a camada de valência deles. Essa camada aqui, onde está alocados os elétrons do subnível D, tá? Eles estão posicionados no período 4, porque eles têm um subnível 4s2 com 2 elétrons. No entanto, esses elementos eles não apresentam tantas características constantes como os elementos de transição. Por exemplo, o cromo, pela posição dele na tabela periódica, é de se esperar que a sua configuração eletrônica conclua em D4, mas a gente não observa isso na prática. Ele termina em D5, né? Isso vai acontecer com muitos elementos, tá? Tem pelo menos uns 17 elementos aí nesse grupinho amarelo em que a configuração eletrônica não é aquela que a gente esperava. Por quê? Porque o subnível D, em muitas situações, ele possui energia parecida com o subnível S. Então, para alguns elementos, esse elétron do subnível S, ele fica transitando e ele se desloca para o subnível D. Então, por que que o cromo, né, se a gente fizer a distribuição eletrônica do cromo, vai terminar em D4. Mas na prática, a gente observa que é D5. Por quê? Porque um elétron do subnível S anterior, que deveria ser S2, se desloca para o subnível D por ter energia muito próxima, né? Então a gente vai encontrar em diversos elementos do grupo B essas
anomalias, vamos chamar assim, tá? Então tem muitas anomalias. Não é um grupo que tem regras que vale 100% para todos aqueles elementos. A própria família do cobre, que é formada por cobre, prata e ouro, espera-se uma distribuição D9, e na verdade todos eles terminam em D10, parecida com o zinco. E o próprio zinco, né, essa família do zinco, eles não apresentam características muito parecidas com os elementos de transição. Eles estão posicionados aqui devido aos seus elétrons mais energéticos caírem no subnível D. Mas o zinco, por exemplo, ele tem muito mais proximidade com metais representativos do que propriamente com metais de transição. Existem alguns livros, inclusive, que consideram os metais de transição apenas a partir do grupo 4 até o grupo 11, colocando o escândio e o ítrio junto com as terras raras, né? Então, é um grupo que não apresenta propriedades muito parecidas entre seus elementos. A, a característica mais parecida que eles possuem, semelhante, é o fato de concluírem seus elétrons em subnível D, o mais energético. Além disso, eles apresentam sim algumas propriedades também, né, parecidas. Eles formam uma grande variedade de íons, né, complexos, com vários estados de oxidação. Então, por exemplo, a gente pega o cromo, o estado de oxidação do cromo varia até mais 7, né? O que é estado de oxidação? Quantos elétrons ele pode perder? Então, o cromo, apesar de possuir na sua camada de valência apenas um elétron, ele chega a perder 7 elétrons em ligações químicas, né? Todos esses metais eles perdem uma grande quantidade de elétrons, não somente da camada de valência, mas também da sua camada que contém o subnível D. Tá? Eles perdem elétrons do subnível D também. E eles formam bastante substâncias coloridas, né? Nós temos aí vários sais muito coloridos desses metais. Então, o nitrato de cobalto é vermelho, o dicromato de potássio é muito conhecido, tem cor laranjada, cromato de potássio é amarelo, o cloreto de níquel tem esse azul turquesa, sulfato de cobre, também muito conhecido, é azul, e o permanganato de potássio é roxo. Então, eles apresentam essa coloração justamente devido à existência desses elétrons mais energéticos no subnível D. A explicação do porquê eles são coloridos é um pouco mais complexa, tá? Eu acho que não cabe essa explicação nesse momento, mas está relacionado com transições eletrônicas do subnível S para o subnível D e do subnível D para o subnível D também, certo? Bom, eles são classificados aqui a partir do grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, né? E eles pertencem a... Existe uma classificação que é bastante antiga, que praticamente hoje não é mais utilizada, que é com relação à família, né? Família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. A família 8, ela se estende da coluna 8 até a coluna 10. Então, todos esses elementos, né, do grupo do ferro até o níquel, eles pertencem à família 8B. Aí nós temos aqui a família 1B e, por fim, a 2B. Tá? Então, são elementos que não apresentam muitas características semelhantes como os elementos representativos apresentam. Certo? E nós temos as duas linhas lá embaixo, na tabela periódica. Nós temos os lantanídeos, né? É a primeira linha, onde o primeiro elemento é o lantânio, e os actinídeos, onde o primeiro elemento é o actínio. O que esses elementos possuem de mais parecido? O fato deles terem orbital F. O último elétron, né, o elétron mais energético, ele cai num orbital F. Por isso que eles são classificados separados dos metais de transição externa.
tá? E muitos desses elementos foram descobertos muito depois dos demais elementos da tabela. Até por isso, esses elementos são chamados de terras raras. Então, os lantanídeos, mais o escândio e mais o ítrio, são conhecidos como terras raras, justamente pela dificuldade de se obter esses elementos, de se separar, né? Não de obter, mas a separação deles é muito complicada. Ou pelo menos era muito complicada na época que eles estavam sendo descobertos. E normalmente eles existem juntos, né? Em minérios, no mesmo minério que você encontra um, você encontra dois, três, quatro elementos terras raras. E o grupo dos actinídeos, nós temos aqui o actínio, o tório, o praseodímio e o urânio, né? E a partir do urânio, todos os elementos são artificiais. Nós chamamos esses elementos de elementos transurânicos. Então, do urânio para trás, né, o urânio ele é um elemento que tem o número atômico 92, até o urânio, os elementos são encontrados na natureza, com exceção do tecnésio, que é o 43. Do urânio para frente, ou seja, o netúnio, plutônio, americium, em diante, são elementos que são sintetizados em laboratório. Eles não são elementos naturais, são elementos artificiais. Então, hoje, a nossa tabela periódica moderna, ela possui um total de 118 elementos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco a tabela periódica, tá? Aqui é só uma visão geral de tudo que eu acabei de falar para vocês. Ó, se essas duas linhas não tivessem lá embaixo, elas ficariam nesse lugar, tornaria a tabela periódica bastante complicada, né? A construção dela. Por exemplo, colocar na página de um livro é muito mais fácil colocar ela do jeito que nós conhecemos do que colocar ela do jeito que deveria ser, vamos dizer assim, né? Então, para facilitar a confecção das tabelas periódicas e até a visualização dela, né? A gente constrói a tabela periódica desta maneira. Então, a tabela periódica hoje ela possui 118 elementos, tá? E, como eu falei, do elemento 93 até o 118 são elementos artificiais, são elementos que eles não existem naturalmente, né? E também o tecnésio, que é o 43, também não existe naturalmente. Inclusive, muitos desses últimos elementos aqui, 4 deles, se não me engano, acho que o nihônio, o moscovium, o livermorium e o ognossonium, eles foram descobertos em 2018. É bastante recente a descoberta deles, tá? Esses elementos são todos artificiais. Além de toda essa classificação que eu já falei para vocês, nós temos algumas outras classificações, né? Então aqui nós podemos olhar os metais de transição, são esses metais que estão em roxo. Nós temos os não metais, que são esses elementos que estão em vermelho. Os halogênios também são não metais, mas nessa tabela elas são destacadas, né, como sendo apenas halogênios. Aqui na última coluna nós temos os gases nobres. Esses elementos que estão em rosa são chamados de metais comuns. Alguns desses elementos metais comuns antigamente era classificado como semimetais, como o germânio, o antimônio, o bismuto e o polônio. Assim também como alguns ametais eram classificados como semimetais, como o silício, né, e o telúrio. O telúrio também era classificado como um semimetal, tá? Então, dependendo da tabela periódica que vocês têm em mãos, elas vão possuir algumas características particulares. Mas, de forma geral, essas características que eu acabei de passar para vocês são as características mais importantes, tá certo? Na tabela periódica, nós temos aqui a representação do número atômico, que é a característica mais importante de um elemento, e também algumas tabelas possuem o número de massa na parte inferior, né? A massa atômica do elemento, na verdade. Não o número de massa, mas sim a massa atômica deles.
E também, dependendo da tabela periódica, você vai ter muito mais informações, como a distribuição eletrônica, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, os diferentes estados de oxidação. Aí também vai depender da construção da tabela periódica que vocês têm em mãos, certo? Essa tabela periódica ela foi tirada da Enciclopédia Britânica e ela está atualizada, de acordo com a última atualização da IUPAC, certo?